Livro de São Mateus, capítulo 13. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava sentado junto ao mar, e ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando no barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas, vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra, e deu fruto, 100, outra a 60, e outra a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E acercando-se dele, os discípulos disseram: Por que lhes falas por parábolas? Ele respondendo disse-lhe: Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que lhe tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles, vendo, não ouvem, e ouvindo, não ouvem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías, que diz: Ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouvindo de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouviu o que vós ouvis e não ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador, porque ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração, e chegando a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. A parábola do trigo e o joio. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que assemeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E, quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos
do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu o teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: o inimigo é quem faz isso. E os servos lhe disseram: queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, Jesus lhe disse: não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direis aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molho para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda e do fermento. Outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente o menor de todas as sementes, mas crescendo é a maior das plantas e faz-se uma árvore, de sorte que vêm as aves do céu e se aninham nos seus ramos. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e introduz em 3 medidas de farinha, até que tudo esteja levedado. Tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, e nada lhe falava sem parábolas, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábola a boca e publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. A explicação da parábola do joio. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegando ao pé deles, os seus discípulos, dizendo: explica-nos a parábola do joio do campo. E ele, respondendo, disse-lhes: o que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação deste mundo. Mandará o Filho do homem os seus anjos, e eles colherão o seu reino tudo o que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Lançá-lo-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvido para ouvir, que ouça. A parábola do tesouro escondido, da pérola e da rede. Também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem achou e escondeu, e pelo gozo dele vai, vende tudo quanto tem e compra aquele campo. Outro sim, o reino dos céus é semelhante ao homem negociante que busca boas pérolas, e encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e comprou-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar, e que apanha toda a qualidade de peixes, e estando cheia, a puxam para a praia, e assentando-se, apanha para os cestos os bons, os ruins, porém, lançam fora. Assim será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos,
e lançá-lo na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. E disse-lhe Jesus: entendeste todas essas coisas? Disseram-lhes: sim, Senhor. E ele lhes disse: por isso, todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira o seu tesouro, coisas novas e velhas. E aconteceu que Jesus, concluindo essa parábola, se retirou dali, e chegando à sua pátria, ensinava-os na sinagoga deles, de sorte que se maravilharam e diziam: de onde veio a este sabedoria e essas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? E não se chamava sua mãe Maria, e seus irmãos Tiago, José, Simeão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhe disse: não há profetas sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles.